Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 7 de abril de 2022, dia do jornalista. Já antecipadamente parabéns a todos os mestres da comunicação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e vocês estão aqui no canal do Grupo de Pesquisa GIDES, que em parceria com o ProSaúde e GEL organizam encontros semanais para debater temas de relevância para a ciência, para a universidade e para a sociedade em geral. A atividade de hoje foi pensada em parceria com o CH em Movimento, que, através da diretora Fernanda Leal, saúda os convidados e a todos os jornalistas e professores e estudantes do curso de Comunicação Social da UFCG, desejando uma excelente atividade. Sintam-se acolhidos, deixem seu like, compartilhem este vídeo para que possamos influenciar no algoritmo do YouTube e termos, portanto, mais eventos como este. Não se esqueçam de acionar o sininho para receber as notificações e deixar seu comentário na descrição do vídeo. Se quiser, também tem a opção de você ter acesso a vídeos exclusivos e ter contato direto no WhatsApp comigo, basta ingressar no Clube de Membros. Essa transmissão está sendo realizada de forma simultânea pelo YouTube, Facebook e o Twitter também. O tema de hoje, conforme vocês devem ter recebido o comunicado, é o papel da mídia independente na formação do jornalista. Antes de eu habilitar os nossos convidados aqui, deixa eu só contextualizar um pouco. Desde que surgiram em cena há quase 20 anos, os empreendedores da mídia digital na América Latina têm desempenhado um papel cada vez mais importante em suas comunidades. No Brasil, em especial, eles não estão apenas produzindo notícias. São geradores de mudanças, promovem melhorias nas leis, defendem os direitos humanos, expõem a corrupção e lutam contra abusos de poder. Atuam denunciando a corrupção, aproveitando as mídias sociais para ampliar a participação dos cidadãos e criando sites investigativos que pressionam governos e grandes empresas a se tornarem cada vez mais transparentes. Nós temos vários, o ano passado nós recebemos o jornalista Joaquim Carvalho, do 247, e hoje nós temos a honra de receber Pedro Zambarda. Seja bem-vindo, Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite em participar. O Pedro Zambarda, ele é jornalista do Diário do Centro do Mundo, DCM. Já uma saudação para o Kiko, para todos da equipe, tá, Pedro? Obrigado, Pedro. Também vou convidar aqui a Sala, o nosso colega, da universidade. Deixa eu só modificar aqui a tela de fundo, gente, para não confundir aqui. O nosso colega da universidade, o Diogo de Oliveira, que é também jornalista, de formação, e convidei ele porque era muita responsabilidade estar entrevistando um jornalista, gente. Você não sabe que é um peso muito grande, tá? Então, antecipadamente, gente, eu vou passar a palavra para vocês fazerem a saudação inicial, só para explicar aos que estão online e aqueles que ainda vão chegar, nós estamos numa fase final de semestre, Pedro, e muitos estão aí dispersos já, mas para uma saudação inicial, e em seguida, nós adotamos uma metodologia que eu vou passar a palavra para o convidado, o Pedro Zambarda, e depois aí a gente vai estar dialogando, contando com o nosso colega, o anfitrião, o Diogo. Mas vou passar a palavra primeiro para vocês. Pedro, por favor. Você quer, no caso, que eu me apresente, Fale um pouquinho da minha carreira, esse tipo de coisa. Meu nome é Pedro Zambarda, gente, eu sou repórter freelancer lá do Diário do Centro do Mundo. Recentemente eu tenho colaborado com canais no YouTube também, tenho feito alguns vídeos de análise lá no canal do Rony Teles. Eu tenho um site de games também, eu não tenho só cobertura política.
Eu tenho meu site Drops de Jogos desde 2015. A gente completou, inclusive, 7 anos mais recentemente. Somos parceiros lá do jornal Estado de Minas, que é o meu pezinho, assim, fora da mídia independente. Lá é um veículo de grande mídia, mas é um negócio que eu mantenho no paralelo. E eu tive experiência em veículos de grande imprensa. Assim que eu saí da faculdade, eu trabalhei 2 anos e meio na Editora Abril, no site da Revista Exame, quando o site da Revista Exame passou por uma reformulação e entrou uma equipe grande lá para cuidar de 30 jornalistas. Eu peguei o começo dessa crise da Abril, que chegou na recuperação judicial. Fui demitido de lá um pouco antes da morte do Roberto Tivita. E aí eu trabalhei em assessorias de imprensa e um pouco antes de entrar na Abril eu tinha ajudado a fundar o maior site de tecnologia do Brasil, que é o Tech Tudo, da Globo.com. Voltei a trabalhar por lá e eu comecei por lá uma coluna chamada Geração Gamer, que era baseada no meu TCC de faculdade, falando sobre jogos brasileiros. Essa coluna virou a semente da criação do Drops de Jogos, que é o site que eu sustento hoje, que passou por alguns portais e por algumas redes sociais. E aí eu saí da Globo para aceitar uma oferta do DCM, era a época de Copa do Mundo do segundo mandato do primeiro mandato da Dilma Rousseff. E aí eu entrei de cabeça na política. Eu já tinha escrito algumas coisas de política no Exame desde 2012, no julgamento do Mensalão, ainda dentro de um veículo de direita. E aí no DCM eu tive a minha iniciação realmente na mídia progressista. Eu não entrei lá exatamente, eu sempre fui um cara muito crítico do liberalismo, mas eu não era propriamente um socialista, um comunista, embora eu tivesse convivido com companheiros no centro acadêmico na época de militância estudantil. E aí dentro do DCM, por conta da crítica de mídia, eu acabei me voltando para o jornalismo independente. Então eu trabalho há 7 anos também. 7 agora vai completar 8, no Diário do Centro do Mundo, e eu fiz freela também em outros lugares. Eu trabalhei 8 meses no Brasil 247, eu fiz freelas também para o Intercept Brasil, trabalhei também em alguns veículos de grande imprensa, eu fiz freela para o portal UOL. E atualmente minha situação é um pouco dessa, né? A gente vive uma realidade em que não existe vaga CLT, né? A gente vive um pouco por conta. Tem uma coisa legal das mídias independentes, de você poder se sustentar muito com a verba do público. Você não tem nenhum grande anunciante por trás do DCM, você tem pequenos anunciantes e o público realmente ajudando a gente com superchats e com outras formas de financiamento. O DCM teve mais de 20 crowdfundings, alguns deles, inclusive, com um convidado que vocês trouxeram aqui, que era o jornalista Joaquim de Carvalho. Ele foi repórter de alguns crowdfundings. Teve um que eu participei, inclusive, e basicamente o veículo se sustenta dessa forma. É um financiamento muito diferente da mídia tradicional, que tem sempre aqueles grandes anunciantes, muita gente do agronegócio, muita gente da indústria, e aí tem um diferencial em cima disso. Mas é uma coisa que até vou falar para vocês, depois vocês me perguntam. O profissional, tanto da mídia independente quanto da mídia chamada tradicional, comercial, as formações são muito semelhantes. No final das contas, o trabalho de apuração segue sendo o mesmo, a gente vai atrás de uma denúncia, ouve mais de um lado, tem uma preocupação com os dados que são aferidos, e o trabalho ele se desenvolve um pouco em cima disso. Ok, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra ao colega Diogo para fazer uma breve apresentação, Diogo, sobre a tua formação. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Diogo Lopes de Oliveira, eu estou usando uma camisa preta, sou careca, tenho 40 anos, uso uma barba rala e uso óculos preto. Bom, pessoal, eu sou professor da UFCG desde 2013, sou formado em jornalismo pela Federal de Pernambuco, já no distante ano, sempre digo isso aos meus alunos, sou do século passado, entrei em 99 na UFPE, sou mestre em comunicação científica, médica e meioambiental pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, a mesma instituição onde obtive o meu doutorado em comunicação pública em 2012. E agora, recentemente, voltei, que eu acho que é o meu trabalho que mais se encaixa com o tema da discussão de hoje, claro, além de participar na formação de jornalistas, né, ou de pessoas interessadas em ser profissionais do campo da comunicação, já que a UFCG tem um espectro maior, uma
uma gama maior de possibilidades dentro do curso de comunicação social, mas eu fui professor visitante da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, estudando conflitos socioambientais na América Latina, e claro que nessa disputa de interesses, né, entre comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais, grandes empresas, megaprojetos, o papel do Estado, ou a ausência dele. É claro que os meios de comunicação, os veículos de comunicação cumprem uma função nesses conflitos, e foi isso que eu estudei. Venho estudando há 3 anos, mas voltei ao Brasil, voltei a Campina Grande há 1 ano. E é isso. Eu queria agradecer a Xisto pelo convite, a Pedro pelo debate, porque eu acho que em espaços como esse, eu ando muito inquieto com o ambiente da universidade. Eu estou aqui com uma camisa Ciência Maior que Opinião, porque eu acho que nas universidades a gente está correndo um risco muito grande da gente não poder fazer ciência dentro de uma instituição que é eminentemente científica, né? A minha bandeira agora mais recente é contra os movimentos anti-ciência, pela defesa das evidências científicas, e, claro, nesse sentido, coaduna muito, dialoga muito com o que Pedro dizia da formação, do rigor, da apuração, da preocupação com a busca pelo menos pela fidelidade do retrato que a gente vai mostrar enquanto jornalistas em qualquer campo que for. Mas eu já falei muito. Pedro, você hoje está do outro lado do microfone, e eu acho isso muito bom. Hoje você é estrela aqui. Obrigado. E eu já disse isso a Xisto, eu estou aqui, a estrela é você, eu vou tentar contribuir para o debate, mas mais como um provocador, que é isso que eu faço em sala de aula, né? E, enfim, agradecer muito pelo espaço, pelo debate, e agradecer a oportunidade. Ok, muito obrigado. Bom, gente, eu sou geógrafo, tá? Eu não sou jornalista, então isso me dá a oportunidade de que, se eu perguntar besteira, eles dão um desconto. Pedro, a ideia é a gente trabalhar aqui um tópico guia, né? Eu vou iniciar com o primeiro tópico. Você já antecipou um pouco com relação a essa questão de financiamento, estratégia de ação. Por que eu falo isso? Eu estava lendo algumas matérias relacionadas à decepção que o jornalista ficou quando perdeu aquele direito da certidão. O certificado, a certificação, uns anos atrás, eu ainda trabalhava numa empresa privada quando isso ocorreu, e a evasão foi muito grande na universidade. Eu queria saber como é que você vivenciou esse momento, tá certo? Se você estava, né, nessa conjuntura, nesse contexto, já como profissional ou ainda mesmo se qualificando, nesse momento em que gerou um horizonte de incerteza, quando de repente o certificado não se tornou mais obrigatório. Mas, por outro lado, a gente observa que isso aí deu também um ponto de partida para o desenvolvimento de novas estratégias. Entre essas estratégias está essa ideia de se ter uma voz através das redes sociais inicialmente, né? O primeiro movimento é muito nos sites, né? Depois no YouTube, etc., né? Então, se você pudesse contextualizar como foi tua perspectiva disso e o que é que você poderia falar para o jovem que está assistindo agora ou que vai acompanhar depois o nosso canal. Muitos assistem em outro momento porque estão em aula e etc. Então, o que é que você poderia mencionar? E aí, a partir daí, eu vou deixar para que o nosso colega ele possa estar dialogando e eu vou estar só pontuando algumas coisas, tá bom? Por favor, Pedro. Vou pontuar, assim, várias coisas a respeito da formação. Vou falar um pouco da minha experiência e eu vou falar um pouco da minha percepção do mercado, acho que também até extrapolando um pouco da política. O que eu digo para todo mundo que estiver fazendo universidade e fazendo curso de jornalismo? Não consuma um único veículo de comunicação. Aquela velha tradição, compra 3 jornais, compra mais de uma revista, consuma muitos sites com vieses diferentes e com vieses antagônicos, porque quanto mais o jornalista consome notícia, mais bem informado ele fica e melhor ele fica. Nessa questão do diploma, eu tinha acabado de sair, estava acho que prestes a sair da faculdade quando o Gilmar Mendes teve aquela decisão
que tirou a obrigatoriedade do diploma. Eu estou no time das pessoas, até discordando de uns chefes meus, que eu sou a favor da obrigatoriedade do diploma, sim. Eu acho que tem que fazer um curso de comunicação social, um curso de jornalismo, embora digam que é um curso generalista, mas eu acho que é importante a especialização nesse tipo de coisa. Eu acho que fazer notícia é um conhecimento específico. Eu fiz também uma outra graduação depois da minha graduação de jornalismo, que eu me formei na Casper Libero, eu fiz filosofia na USP, e são formações muito diferentes. São formações, inclusive, que me dão... o Diogo estava falando agora no começo da defesa da ciência. Eu estou 100% no time dele. O DCM é um site de esquerda, mas acima da própria esquerda e do próprio campo político, o que eu defendo é o combate ao negacionismo científico nas suas inúmeras formas. E é uma dificuldade, porque a gente vê negacionismo muito na extrema-direita e, sim, a gente vê também em algumas figuras da esquerda. Eu tenho a felicidade de trabalhar num veículo onde a gente discute isso e a gente tenta aprofundar essa discussão. Mas o que eu diria assim para a pessoa que se forme, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu fui trabalhar na Editora Abril no momento em que eles estavam... Eu não diria que foi um ápice, porque acho que os anos 90 ainda foram melhores do que o ano que eu estava, mas foi uma subida antes da queda, porque a editora tinha 24 títulos, ela dominava o mercado editorial ainda existia verbas, e foi naquela época que os blogs de esquerda eles estavam começando a aparecer, estavam aparecendo até nem tanto pelo campo da esquerda, mas pelo campo dos jornalistas que queriam sair da mídia tradicional e trazer o debate mais plural para a internet. E eu vi aquilo com um olhar extremamente positivo, não necessariamente concordando 100% com aquele ponto de vista, mas eu pensava, nossa, ia ser muito legal se esses blogs críticos se profissionalizassem, tivessem uma corrente de notícias profissional e competisse de uma certa forma com a mídia tradicional. E o DCM me deu essa possibilidade. Quando eu entrei no site, era literalmente tudo mato lá. A gente estava começando a falar de alguns assuntos fora política, estavam começando os crowdfundings das grandes reportagens. Eu entrei justamente no período que o Joaquim e o Kiko lançaram o documentário Helicoca, sobre a questão do helicóptero do aliado do Aécio Neves, com meia tonelada de pasta base de cocaína, e foi uma cobertura que foi na contramão da imprensa. A imprensa estava tentando vender ali o Aécio como se fosse um novo Collor, um candidato ali meio cavaleiro da esperança, e a Dilma ganhou a eleição ali por muito pouco, muito porque foi revelado quem era o Aécio no meio da corrida eleitoral. E eu entrei muito empolgado com isso. Logo depois do documentário do Helicoca, eu fiz um documentário sobre a crise da falta d'água da Sabesp aqui em São Paulo, sobre o Geraldo Alckmin. Então a gente teve uma oportunidade ali de profissionalizar, e aí foi a época do começo do crescimento do 247, do começo do crescimento da Fórum, e hoje em dia é muito complicado até, eu sei que vocês botaram aqui no título da live, da mídia alternativa, mas eu não diria que ela é alternativa, eu acho que ela tá mais para mídia independente ou mídia de esquerda mesmo, porque ela não é mais uma alternativa. Não sei se vocês entendem um pouco do que eu falo, porque o DCM tem o tamanho hoje, por exemplo, de sites como o Poder 360, ele é maior do que alguns outros sites de esquerda como o Intercept, estou falando volume de audiência especificamente. Então dá para dizer que é um site grande, mas é um site que tem um outro viés e outro tipo de financiamento, que eu volto a falar para vocês, vem muito do público, vem muito das pautas mais populares, que é a mesma coisa que você vê também nos Jornalistas Livres, no Mídia Ninja, que foram outras mídias que também eu vi nascer nos protestos de 2013. Então, a minha percepção para o cara que está se formando é ele levar em consideração as oportunidades de trabalho nessa mídia. Não é tão fácil se financiar, não tem os grandes salários ainda do Grupo Globo, não tem os grandes salários ainda do Grupo Folha, mas eu acho que se o cara quer trabalhar a reportagem, eu acho que são grandes veículos com oportunidades imperdíveis. Inclusive, eu conheço colegas que estão muito mais engessados ainda na mídia tradicional do que eu, que tenho uma independência para fazer a minha reportagem, a minha apuração, e aí eu corro também riscos, né? O DCM tem mais de 70 processos na justiça, não é uma operação fácil, nem tão rentável assim, mas acho que é uma operação que tem muito sucesso de trazer informações para a opinião pública, traz muito debate. Tem pessoas que odeiam o DCM, tem pessoas que amam o DCM, é uma coisa que é legal, e aí eu não falo nem de paixões e nem de ódios, mas eu acho que é um serviço que é importante no Brasil de hoje, sobretudo agora com o governo Bolsonaro.
Diogo? Bom, Pedro, é uma pena esse papo só ter 1 hora, porque eu acho que a gente podia falar aqui muito tempo sobre isso. Acho que é fundamental esse espaço para quem está estudando jornalismo, né? Eu estudei nos anos 90, né, como eu falei, início dos anos 2000. Eu concordo com a sua análise sobre a mídia independente ou mídia de esquerda. A gente, grandes veículos ou veículos, isso mais fora do Brasil, eles assumem, por exemplo, uma posição política na época das eleições. É comum isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acompanhei as últimas eleições de perto, com todo o caos que gera o sistema deles, de delegados, de estados que mudam de posição, e os votos, a apuração que demora 1 mês. Eu quero dizer que é muito caro que a gente discuta a questão aqui das mídias independentes. Eu tenho uma aluna, por exemplo, no mestrado na UFPB, que ela é a idealizadora e a realizadora do No Cariri Tem. No site do Cariri tem 132 mil pessoas. Eu estava conferindo aqui enquanto você falava, Pedro. Ela tem 27 mil posts no Instagram. Ela faz notícia todos os dias. Ela elabora os conteúdos. Ela tem 132 mil seguidores. E ela contando como surgiu a ideia e como o projeto foi ganhando corpo e visibilidade, é um barato, né? Eu faço esse exercício com os meus alunos, eles contarem o que fazem, eu quero saber o que eles querem, eu quero encontrar pontos em comum entre eles, né? Eu quero que eles deixem a competição que a gente é acostumado que a gente é criado na base da competição, mas eu peço para que a gente seja colaborativo, né, para que a gente se ajude, para que a gente, se alguém conhece um site, se alguém tem indicação de algum curso, que a gente compartilhe, que a gente encontre pontos em comum entre os nossos projetos. Mas eu quero fazer isso já desde a graduação, já faço isso há algum tempo. Entendo perfeitamente os riscos. Hoje, por acaso, antes de vir para cá, eu estava conversando com um aluno meu do mestrado, a gente defendeu... eu uso a gente porque o trabalho também é meu, de orientação. Eu costumo dizer que ele colhe os louros e eu recebo as porradas das críticas do trabalho, né, assim que eu vejo o papel do orientador. E ele estava me dizendo isso, eu estava compartilhando com ele essa sensação que eu tenho de que a universidade está burocrática, a universidade está velha, a universidade está arcaica, a universidade está... E também, em boa parte, pelo bolsonarismo, Pedro, o ambiente é hostil, o ambiente da universidade está hostil. E ele me falava, professor, mas eu que estou querendo entrar. Eu falei, mas, velho, esqueça, eu não estou querendo lhe desestimular com isso, né? Eu quero que você saiba que a universidade é um lugar maravilhoso, mas é um lugar que também tem seus problemas, né? E ele estava dizendo como é difícil para quem escolhe fazer uma pós-graduação em comunicação, é quem está querendo, por exemplo, a estabilidade. Claro, quem quer aprender e tudo mais, mas quem quer a estabilidade, por exemplo, de uma função, né, de um lugar na academia. Bom, então, enfim, para dialogar com essa primeira fala tua, Pedro, é isso, contar um pouco das minhas inquietações, do prazer que é para mim, porque as mídias, vou chamar, por sugestão de Pedro, de mídias independentes ou mídias de esquerda, passaram a ser temas de TCCs, né? Eu passo a orientar trabalhos focados, centrados, o objeto de estudo são as mídias independentes ou mídias de esquerda. Eu agora estou orientando no mestrado uma aluna, por exemplo, que escolheu analisar 2 veículos de ideologias opostas, mas sobre o caso do aborto da criança que foi violentada, a garotinha capixaba que foi violentada em 2020. Bom, foi violentada sistematicamente por anos, mas engravidou em 2020 e a gente foi atrás, por exemplo, do médico, professor, do médico Olímpio, que fez o procedimento cirúrgico. Enfim,
O que eu quero dizer é, as mídias independentes são objeto de estudo na faculdade, são objetos de estudo, de reflexão sobre o papel que cumprem na sociedade, e concordo também que são fundamentais nesse momento que a gente vive, principalmente em ano político. Enfim, eu estudo desinformação também e ando muito preocupado. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu estou meio como Chicó, do Alto da Compadecida. Tenho rico, fico pobre, fico rico. Tem hora que eu fico otimista, tem hora que eu fico pessimista. Eu estou mais ou menos assim. Mas, Pedro, devolvo a bola para ti. Pedro, você mencionou a questão dos riscos, né? E eu estava fazendo a leitura daquele relatório Ponto de Inflexão. Primeiro, eu gostaria de saber se você já tinha tido acesso a esse documento, né? Se não, o que é que se você teve a oportunidade de já estudar. Eu, particularmente, eu fiz uma leitura desse relatório, um relatório que foi feito com a emergência, né, dessa mídia alternativa na América Latina. Eu achei muito bem estruturado, vale a pena ser estudado, ser acompanhado, né? Inclusive porque de forma muito sutil ele faz a crítica ao Brasil, né? Primeiro com relação ao idioma, porque nós estamos ilhados, né? Nós falamos o português e e os países vizinhos eles falam espanhol, mas um dos temas que ele pontua é essa questão da perseguição mesmo, né? Que você está mencionando, né? Essa que é feita não apenas pelos políticos, né, mas também pelas empresas, né? Então, uma das coisas que eu gostaria agora de destacar para a gente fomentar aqui o debate, deixa eu só habilitar aqui, que quando a gente pega uma coisa no computador, ele cisma de voltar, né, para onde você não queria. Mas só um instante, gente, deixa eu voltar aqui, pronto, página 8, vamos lá. E aí com relação a esse aspecto, tá? Eu queria que você comentasse mais um pouco, né? Ele diz o seguinte, ó, abre aspas, página 7. Quase metade dos jornalistas entrevistados para este estudo alegaram ameaças de ataques físicos em consequência do seu trabalho. Mais de 20% das organizações admitiram que evitaram cobrir certos assuntos, pessoas e instituições por conta das ameaças e intimidação. Pelo menos eu tenho acompanhado boa parte das lives, né, de vocês, principalmente à noite, o essencial, e durante o meio-dia também ali. Eu estou ali, eu não participo ali do chat, mas eu estou presente ali, e eu vejo, às vezes, quando o Kiko fala sobre a questão, por exemplo, de que cada dia bate a porta lá uma pessoa entregando intimação para ele, né? E que das ameaças que ele recebe e tal. A gente acompanhou também o relato do Joaquim de Carvalho quando ele fez aquele vídeo documentário. Depois ele mencionando, ele comentando, eu tenho um contato dele também no WhatsApp. A gente conversando, ele falando a respeito também de que recebe, né, as ameaças, né? E aí, voltando aqui, ele diz, abre aspas novamente, outros enfrentam processos na justiça, cyberataques, auditoriais intermináveis, perda de receitas publicitárias, e aí uma questão do youtuber, né, do aplicativo que ele direciona o algoritmo também para até mesmo não enviar comunicados, por exemplo. Eu acredito que quando eu coloquei o título dessa live, possivelmente boa parte do que normalmente segue, a gente vem trabalhando, Pedro, com relação à questão de alguns eventos ambientais, como vulcanismo, né? Acompanhamos La Palma e agora a gente está acompanhando nos Açores. Depois eu quero voltar a esse ponto, mas voltando para cá. Com relação a isto, né? Com relação a este aspecto específico da perseguição, aí eu queria saber o seguinte, vocês estão se articulando de alguma forma? Eu estava conversando também com o, o pessoal do Prerrogativas, né? E que a gente também já teve a oportunidade de recepcioná-los aqui. E parece que o grupo Prerrogativas, eles parecem que tem essa preocupação, né, de dar um suporte para que pelo menos os direitos sejam mais equitativos. Eu queria saber se existe algum direcionamento. Ontem a gente até estava com a live agendada com o Thiago Galho, que está pré-candidato ao Senado, e ele pontuava também, vocês inclusive fizeram agora recente também uma live com eles, né? E ele pontuava essa questão de que eles vão fazer uma frente questão da educação. Mas eu queria saber, com relação a essa mídia, se você pudesse falar um pouco, né, como é que está sendo a estratégia de vocês dessa contraofensiva,
E um termo que eles utilizam nesse relatório é de mídia empreendedora. Aí eu queria saber se aplicaria de fato, né? Porque eles vão pontuar um direcionamento para que talvez o direcionamento fosse para se tornar mais um empreendedorismo mesmo. Por favor, Pedro. Eu vou dividir essa resposta em duas partes, tá? Vou falar primeiro dos riscos que você falou. Eu não conheço o teor desse relatório, mas acho que se eu entendi bem, ele fala dos riscos da profissão e como é a situação delicada dos jornalistas. Eu tenho um caso pessoal... Pode falar. Só para esclarecer. O relatório, na verdade, ele pontua desde a origem, né, de quando surgiu a mídia na América Latina, a mídia alternativa, e vários aspectos, inclusive algumas estratégias que estão sendo utilizadas em outros países. E um dos pontos, é apenas um ponto mesmo, na página 7, que ele vai falar sobre essa questão da perseguição, que é o risco que você mencionou. O risco ele existe, e uma coisa que eu digo assim, para quem quiser ouvir, eu sinto saudades da época que a oposição ao PT era o PSDB, era uma coisa civilizada, bonitinha, não tinha problema na justiça, era uma coisa que realmente dava bem menos dor de cabeça. A gente fazia denúncias e o que acontecia era uma contranarrativa, né? Saía uma nota no Estadão, tipo, querendo desmentir alguma coisa que a gente publicou, era uma coisa que ficava no terreno da comunicação. Com a ascensão do Bolsonaro, a coisa já vinha degringolando um pouco com o Temer. Mas com a ascensão do Bolsonaro, o assédio judicial aumentou muito. Eu tenho alguns processos na justiça, acho que, se não me engano, são 7. Acho que agora todos estão no cível, mas eu já tive um no criminal, teve um acordo para retirada desse processo. E eu fui ameaçado de morte em um deles, que a gente entrou com um inquérito na Polícia Civil. Que eu estava investigando um gabinete do ódio à parte do bolsonarista, e um ex-assessor do deputado estadual Conte Lopes mandou uma mensagem no meu WhatsApp me ameaçando me matar com tiros. Eu encaminhei isso para a Polícia Civil e isso virou uma investigação. Então tá um ambiente realmente muito mais insalubre de trabalhar por essas razões. Eu tenho a felicidade, e é um privilégio mesmo, né? Porque a gente sabe que a realidade dos colegas não é fácil. O DCM tem um advogado que atua nos meus casos, eu tenho um diálogo muito bom com ele. O Kiko, que é o diretor, me dá suporte nesse aspecto. Em tudo que é publicado lá, é assumida a responsabilidade do veículo. Eu vou nas audiências com o suporte do advogado. É tudo feito de uma maneira realmente muito bem correta e encaminhada. Eles acertam por lá e isso acontece. Mas aumentou muito, a nossa profissão virou uma profissão de risco, né? Você tinha, no começo do governo, um cercadinho em que o presidente ameaçava a imprensa quase que diariamente, né? Era um exemplo que não tinha como dar certo, né? Você acaba propagando esse tipo de comportamento. E aí eu vou na segunda metade da minha resposta, que você falou do jornalismo empreendedor. Eu tenho um pouco de bode com esse discurso meio coach de tipo, abra o seu jornal e você será bem-sucedido. Eu acho que as coisas não são bem assim. Eu entendo colegas meus que são só empregados dos veículos e é tudo muito interessante. Mas eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu exemplo, que foi assim, a minha saída da Globo, eu não ganhava tão bem lá dentro, mas era um veículo que me dava muita vitrine. As minhas notas iam para, as minhas reportagens iam para homedaglobo.com. Eu ganhei muito portfólio ali como experiência. Não foi das melhores, mas foi interessante assim na minha formação. E eu não tinha assinado nenhum contrato com a minha coluna lá, então eu levei a minha coluna, a expertise da minha coluna, para um site independente meu. Então, essa coisa da mídia independente, da mídia que não obedece a orientação dos veículos corporativos, é uma grande oportunidade de negócios que os jornalistas podem ter depois de formados. O meu TCC virou praticamente um negócio. Embora eu trabalhe na mídia de esquerda, o Drops de Jogos é um site que já teve parceria com o Catraca Livre. A gente ajudou a lançar a primeira revista sobre realidade virtual no Brasil. Já tivemos parceria com rede social internacional, e hoje a gente tem uma parceria e um programa na TV aberta, só que roda no interior de São Paulo, dentro da TV Cultura. A gente trata de games e inovação por lá. E no Drops a gente tem um viés, eu falo muito isso com meu sócio,
Nós não somos um site de política lá, mas a gente trata games do ponto de vista mais progressista. Então eu abordo muito a questão da pauta de minorias, a questão da pauta de inclusão social, que são coisas que muitas vezes o UOL, o IGN, que são os grandes do setor, eles não cobrem muito bem, porque eles estão muito atrás dos cliques, atrás dos grandes lançamentos. Então eu tenho uma oportunidade lá dentro de fazer uma cobertura diferenciada. Então, quando você fala de empreendedorismo, se você afastar esse papo de coach, que eu acho muito espuma e pouco conteúdo, tem muita coisa legal que dá para fazer. Tem muito canal de YouTube que dá para fazer. Vocês falaram agora de um canal de Instagram que está bombando. Eu acho que o pessoal que está se formando tem que botar na cabeça que abrir um site, abrir um negócio, abrir um canal de YouTube pode ser uma iniciativa muito interessante para as pessoas que estão entrando no mercado, porque as vagas são poucas. As empresas grandes ainda estão demitindo, às vezes eles abrem uma frente lá, mas é tudo muito difícil o financiamento, por mais que os veículos grandes tenham, às vezes, grandes patrocinadores por trás, mas é o patrocinador tirar o dinheiro que o emprego do cara está em jogo ali, é uma coisa muito complicada. E na mídia independente tem essa coisa, a gente depende muito do público. O DCM tem um excelente público de lives, tem um excelente público de crowdfunding, é um site que está em crescimento, passou pelas suas crises. A gente não é o site queridinho das grandes plataformas. Eu até mostrei hoje numa live do meio-dia os veículos que o Google tem preferência. Tá lá Jovem Pan, tá lá os jornais tradicionais, e nunca é mencionado a gente, nunca é mencionado o Intercept. A mídia de esquerda, ela meio que tem que se virar. Mas a gente está se virando muito graças ao público que é fiel e sempre está com a gente nesse período, sobretudo nesse período. Eu acho que os veículos eles viraram um pouco resistência contra o negacionismo do governo. Então tem sido uma experiência muito interessante nesse aspecto. Então tem espaço para o empreendedorismo, mas eu só diria para os jovens, cuidado com os papos de coach que vocês ouvem por aí, que é para não embarcar numa furada. Eu compartilhei, Pedro, o link com você. Depois dá uma olhadinha nesse relatório. Eu acho que é bem interessante para o DCM estudar, né? De repente, até convidar as pessoas que são responsáveis pela organização para ver, né? Do que se trata de fato. Mas, por favor, Diogo, para você falar. Bom, Pedro, vou aqui tentar também estabelecer algumas relações entre os teus relatos e a minha experiência como professor. Bom, como professor de comunicação, eu sofro os riscos de todos os lados, né? Sofro risco como jornalista e eu sofro risco como professor. A gente tem visto professores que trabalham temas sociais, polêmicos. A gente tem Débora Diniz, exilada, Márcia Tiburi, Jean Willis, professor Halal aqui dentro, sofrendo ameaças. Então a gente tem, e eu tenho a exata noção disso, que dependendo da repercussão dos meus trabalhos, que demonstrem o negacionismo do governo Bolsonaro, e eu já fiz isso, já tenho alguns trabalhos publicados mostrando esse negacionismo, né? Esse fortalecimento consciente, eleitoreiro, usando a bandeira e a força que adquiriram nos últimos anos os movimentos anti-ciência, para manter oriçada a sua claque, essa mesma que vai no cercadinho, e que ele tinha isso já copiado de Trump, porque Trump também fazia isso nos Estados Unidos. Então, outro dia me perguntaram numa palestra se eu não tinha medo de me posicionar politicamente. Eu faço ciência, o que a minha ciência demonstra, o que os meus dados demonstram, as minhas análises demonstram, o negacionismo do governo Bolsonaro, e eu não tenho nenhum problema em divulgar esses dados. Pelo contrário, eu quero escrever artigos sobre isso, eu quero ampliar o alcance dessas conclusões. E me perguntaram se eu não tinha medo de me posicionar sobre isso. Eu disse, olha, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, na época ela tinha 9 meses quando me perguntaram isso, já faz 6 meses. Eu disse, por ela eu tenho medo, mas também por ela eu não posso me omitir. Sim. Então, esses riscos, para onde, como professor, como jornalista, eu sei que eu corro, eu estou disposto a corrê-los. Fiquei pensando também, Pedro, sobre
Se você dizer, não, o meu trabalho no Globo, no G1 eu não ganhava tanto, mas eu ganhei experiência. Só uma correção, não era no G1, era na Globo.com. Não, desculpa, não, imagina que o Tech Tudo é fora do G1, mas o que eu ia falar, eu ganhei muito pouco, mas era uma situação engraçada, porque era um site com muitos colaboradores, então não tinha como pagar bem, era impossível. Não, mas o que eu quero dizer é que o processo de formação do professor em comunicação também é muito semelhante, porque a gente também tem que dar aula, por exemplo, nas universidades privadas, vão ser elas que vão dar e a gente precisa dessas horas de voo, é a mesma coisa eu não ganhava tanto, mas o meu trabalho ganhava visibilidade, eu ganhava projeção, e é mais ou menos o mesmo princípio que a gente tem quando inicia a carreira acadêmica, primeiras oportunidades, baixo salário, trabalho por hora, não se faz pesquisa e extensão em geral nas universidades privadas, mas é isso, a gente aceita porque a gente sabe que mais na frente isso pode gerar. Okay. Claro, Diogo. A gente sabe que mais na frente não, a gente sabe que no presente contribui para a nossa formação e que no futuro isso pode render frutos. Diogo, eu queria agora aproveitar a oportunidade, porque é o seguinte, na minha época, Pedro, de graduação, eu convivi com vários colegas que faziam jornalismo, né? Eu tive minha formação lá na UFPE, de Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, e lá nós tínhamos aquele cantinho do estudante, né, que todos se encontravam e tal. Tinham vários colegas que eram jornalistas e tal. E nós víamos naquele momento, pelo menos eu participei de um programa aqui na universidade que se chama Programa PET, né, que era antigo Programa Especial de Treinamento, hoje é Educação Tutorial, enfim. Mas o que é que eu observava? Os estudantes escreviam muito, sabe? Existia o jornalzinho do estudante, estava lá o estudante na Rádio Cultura, estava lá o estudante, eles criaram uma rádio local, sabe aquelas rádios que eles colocavam as caixinhas no poste? Então, eles criaram uma rádio na casa de um dos estudantes, eles fizeram uma rádio para a comunidade, para ser um laboratório. Por que eu estou contextualizando isso? Porque ao passo em que você tem hoje uma possibilidade imensa de mídia social, né? Eu, por exemplo, eu venho fazendo essas lives, eu não tenho formação em jornalismo, eu convido as pessoas para conversar e tal, mas só o ano passado, quando eu comecei a fazer a cobertura da erupção em La Palma, que as pessoas começaram a ficar com receio de repente, ter uma tsunami por conta de uma queda de uma parte do vulcão e tal, e eu, na minha formação de geógrafo, eu comecei a fazer as lives e comecei a explicar, só para você ter uma ideia, em setembro do ano passado, eu tinha 1.000 pessoas inscritas no meu canal, em dezembro tinham 14.000 inscritas. Então, as pessoas estão nessa linha, né? Agora, por exemplo, nós estamos com poucas pessoas ao vivo, mas sábado, quando eu for falar sobre a questão agora nos Açores, né? Os Açores está passando por um processo de risco muito grande, então, eles já ficam na expectativa. Qual é o ponto que eu estou querendo chegar? Primeiro, se vocês dão oportunidade para esses estudantes em formação, para ter essa experiência, se o DCM tem esse papel, essa questão de convidar para ser uma espécie de estagiário, entendeu? Já que na mídia que a gente chama de tradicional, é muito complicado, né? Você precisa conhecer fulano, que conhece Beltrano, que conhece Cicrano, para poder você ser incorporado. Neste caso, vocês têm uma disposição, né, de acessibilidade, por exemplo, você gentilmente passou seu WhatsApp, a Marília, quando eu entrei em contato com ela, ela respondeu por e-mail, sabe? O Atucha tem o WhatsApp dele, tem enfim, do Marco Aurélio, né? Você imagina, o Marco Aurélio, né, o principal coordenador do Prerrogativas. Então, eu queria saber de você o seguinte: primeiro ponto, se existe esse direcionamento. Segundo ponto, se você visualiza isso, quer dizer, os estudantes eles estão exercendo menos, em menor quantidade, a profissão deles para treinamento durante a formação, se você consegue visualizar isso, e o Diogo ele pode também estar, claro, comentando. E outra é a questão desses temas, né, que são caros, e eu queria destacar, por exemplo, nós estamos passando desde do início, né, do governo de Bolsonaro, um problema muito sério na universidade, que é relacionado à questão da intervenção
para os reitores, né, na escolha dos reitores e tal. Eu vi que o DCM chamou algumas lives e tal, mas a gente não vê, sabe, esse tema ser tão pautado. Enfim, apresentando isso tudo, eu queria saber de você se há esse tipo de preocupação, né, de estar convidando jovens, se você visualiza se os jovens estão, de fato, perdendo a oportunidade das mídias. Podcast hoje está acessível, qualquer um pode criar um podcast hoje, né, tem o aplicativo, ele é gratuito, inclusive. E outra coisa é esses temas que são da universidade, porque eu, por exemplo, faz 6 meses que eu estou tentando agendar com o Haddad, né? Se a gente parar para analisar, a universidade, a priori, você está vendo 6 pessoas online, por exemplo, agora, mas aqui ela se propaga muito, porque nós temos professores que têm estudantes, que têm amigos, que têm família. Você imagina 20 pessoas aqui, de repente se torna 800, porque tem os familiares. Enfim, apresentando tudo isso, como o que você visualiza, considerando que são 8h45, eu sei que do horário, tá? Não, fica... Pode falar. Pedro, deixa eu aproveitar o gancho e perguntar se o DCM não abre uma vaga de estágio para eu oferecer para os meus alunos. Vou responder todas as perguntas. O pessoal quer emprego aqui de mim, mas eu vou responder todo mundo para vocês. Vou começar até por um outro assunto, não exatamente a vaga de emprego, mas você falou agora há pouco, né? Vou olhar aqui a live, tem 4 pessoas assistindo. Cara, eu vou te contar um segredo. Eu tô com 12 mil pessoas me seguindo no Twitter. Sabe qual é a diferença entre essas 4 pessoas que estão vendo essa live agora e os 12 mil que me seguem no Twitter? Rigorosamente nenhuma. Eu faço live no meio-dia para 3 mil pessoas, saí de uma agora pouco que estava com 1.700, que tinha um pouco menos de interação do que a live do meio-dia, e mesmo assim a de 1.700 estava num canal maior. Essa coisa de audiência é muito relativo. Eu diria para o cara que está se formando, vai lá, você vai fazer o meu site, por exemplo, meu site de games ainda não tem um canal forte no YouTube. Eu faço, mesmo que se tiver 2 assistindo. Eu vou lá, faço minha live, não tem que ter essa preocupação, porque também essa questão partilho do mesmo princípio. Não, essa questão de audiência é uma coisa que você ensina. O canal do DCM eu vi no começo, eu lembro quando a gente fazia live para 300 pessoas, eu lembro quando a gente fazia para 800, eu vi o bebê ir crescendo, eu vi o problema que a gente teve num canal antigo nosso, que a gente tinha 6 mil assistindo ao vivo, e aí tomamos um strike do YouTube por um ataque absolutamente injusto. Então, essa coisa, eu diria para todo mundo que faz jornalismo, se você está a fim de abrir um negócio, se você trabalha numa empresa que às vezes não tem tanta audiência assim, vai fazendo, entendeu? O Instagram do DCM, por exemplo, eu peguei com 13 mil seguidores, ele era atualizado muito pouco, e eu criei um ritmo ali de atualização. Tá com 125 mil, só por a gente organizar as postagens, ter hora e data certa para subir as coisas, e a galera vai atrás. Claro que ter um site muito bem frequentado ajuda muito. Uma rede vai se conectando com a outra. Tem pessoas da política que vão, às vezes, ver o meu trabalho de games, tem pessoas que não gostam da minha opinião política e vão acompanhar o meu trabalho de games. A coisa é complexa e ela é muito grande em cima disso. Sobre os veículos progressistas e as vagas. Não é segredo para ninguém que a gente enfrenta uma situação financeira muito delicada, mas a gente também teve, por conta da ascensão do próprio Bolsonaro, uma procura muito grande pelos nossos sites, então a gente aumentou as nossas operações. Quando eu fazia plantão no DCM de subir nota no site, eu comecei a fazer isso em 2017. Antes disso, eu só fazia freelas por reportagem. Eu comecei sozinho no plantão e hoje em dia a gente tem uma equipe de 5, 6, 7 pessoas tocando a atualização do site. Tem muita gente nova que entra para fazer estágio com a gente. Então, eventualmente, pode ter vagas. Eu acho que não tem nenhuma aberta agora, mas eu diria para os seus alunos mandarem e-mail lá no contato@dcm.com.br se tiver atrás de uma oportunidade, de repente, para a Marília, para o Kiko, terem um currículo ali guardado, e se precisar chamar, chamam. Eu sei que tem jovens também no 247, tem jornalistas mais experientes que estão nessas mídias, e tem espaço, assim, eu não diria que tem espaço para todo mundo naquele discurso autoajuda, assim, na verdade as vagas são poucas, mas assim, tem espaço para gente entrar, sempre está precisando de gente trocar. Eu mesmo tive uma mudança de função mais recente, eu estava nos plantões e agora eu estou me distanciando um pouco disso, eu não saí do DCM, mas eu tive uma mudança de função. Então, sempre é necessário mais pessoas e gente nova, gente que tenha vontade de trabalhar nesses veículos. Na grande imprensa, eu sei que também tem vagas, mas tem esse grande problema que, assim, quando eles cortam, aí são cortes, assim, que é uma coisa Pedro, complicada.
Pode falar. Só uma parte. Veja bem, quando eu fiz essa questão é porque, no caso da mídia social, primeiro, bom, depois você vai voltar, claro, à questão dessa parte, né, do estudante em si, mas eu vejo assim que existem hoje formas de você estar promovendo essa participação, né? Não apenas financeira, vamos assim dizer. Você, de repente, tem uma formação de uma rede de pessoas que podem estar repassando, sei lá, pautas, né? Olha, tal pauta estava bombando no Nordeste, então, enfim, mas é muito nessa linha. Mas, por favor, desculpa, eu interrompi, não deveria. Não, mas acho que é isso mesmo, tá certo. E aí existem oportunidades e tem essa coisa que eu falei para vocês agora há pouco. Se não tem a vaga, às vezes você tem que criar um pouco a sua vaga, tem que criar o seu veículo. O Drops de jogos não é segredo para ninguém, eu já escrevi alguns textos a respeito. Na mídia americana de games, se você vê, por exemplo, eu tô pegando até a mídia americana, que é bem tradicional, uma coisa, tipo, bem, digamos assim, no espectro político, bastante coxinha, digamos assim. Mas na mídia de games americana, você tem um site enorme chamado Kotaku, que é um site que tem um viés mais progressista mesmo, que tem esse viés de inclusão das minorias. Tem autores que passaram por lá que eram trans, que eram mulheres trans. Hoje é dirigido, inclusive, por uma mulher. E quando eu criei o Drops, a gente está muito conversando com esse público, porque o público brasileiro gamer ele ainda é muito homem, é muito branco, não falo nem tanto o público gamer real, porque se você pega a pesquisa Games Brasil, as mulheres elas são mais que a maioria das jogadoras, por conta dos jogos de celular. Elas são a maioria, na verdade. Só que a mídia que é produzida, ela é produzida para o homem tradicional, que joga jogos de console, ou que ele gastou um computador caro. Então tem um vácuo aí que dá para entrar. Eu não digo nem só o meu site ainda é bastante tradicional, mas ele aborda essa questão das minorias, mas tem site para cobrir jogos de celular, tem site para tudo, assim, tem muita coisa legal que pode ser feita nesse segmento ainda. Então é disso que eu tô falando, assim, a respeito das vagas. Às vezes você tem que criar sua própria vaga, às vezes seu site que você criou pode não exatamente virar um negócio, mas ele é um excelente portfólio para você pleitear uma vaga melhor. Tem muitos modelos aí que dá para ser desenhados. O campo da comunicação ele sempre foi meio aberto assim, né? Mas acho que no momento de crise de novas tecnologias, porque as novas tecnologias também são oportunidades, eu acho que as pessoas se inserem um pouco nesse cenário. Pedro, antes de ter um outro ponto, e com relação a essa questão, você visualiza que o estudante está escrevendo menos, você concorda com isso? Como é que você visualiza essa? Eu acho que ele está escrevendo menos. Eu acho que as pessoas precisam voltar um pouco. Nisso eu sou bem tradicional, assim. Quando eu entrei na imprensa, eu era o cara que queria trabalhar na Ilustrada da Folha de São Paulo. Então eu queria fazer resenha de livro, eu queria fazer esse tipo de coisa. E as vagas na cultura é uma desgraça também, acabei não conseguindo entrar. Mas eu valorizo muito, assim, desde o ensino médio eu estudei literatura internacional, tive o privilégio de estudar num colegial federal, que tem vestibulinho para entrar. Eu tive ótimos professores de literatura lá, eu tive formação de repertório, a gente estudou teatro, depois eu fui fazer filosofia na FEFELESH na USP. Então, eu acho que ter esse estofo ajuda muito no dia a dia, porque você lê notícias com outro viés, eu tenho ideias de pauta com outro viés, dentro dos games mesmo, eu vivo tendo ideias, eu vejo um monte de gente boa produzindo, porque às vezes teve uma formação em letras, teve uma formação em outras áreas. Então, eu acho que ajuda muito essa formação tradicional. Agora, quanto ao público, é verdade, as pessoas estão lendo cada vez menos, e aí o jornalista tem um duplo papel nesse período. Vocês falaram do podcast. O podcast é muito acessível, mas eu tô aqui com um microfone, meu microfone é baratinho, meu microfone, vou dar o exemplo aqui do meu quarto, do meu escritório. Mas você é modesto, rapaz, o seu é chique, olha o meu aqui. Esse microfone custa R$300, não é um microfone barato, mas é um microfone razoavelmente acessível. Tem podcasts que gastam R$4.000 numa boa captação de som. Porque eu acho então, que eu vou comprar uma samambaia também para colocar, viu? Que parece que faz sucesso. Coloca que faz sucesso. Mas o que eu ia falar tem gente que para você
fazer um podcast gravando no celular é barato, mas para fazer um bom podcast é uma coisa que requer investimento. Eu mesmo, assim, eu investi aqui de ter um computador legal, eu tinha um notebook que vivia travando, a coisa foi melhorando um pouco. Eu lembro que as primeiras lives que eu fazia no DCM eu fazia de celular, era uma coisa muito louca, assim, a captação de som era horrível. Não é tão acessível, acho que as pessoas precisam entender e desromantizar um pouco essa questão, porque para o entrevistado entrar aqui de celular, eu entendo. Agora, para mim que gravo, sei lá, 2 lives por dia, 3 vídeos, eu preciso estar com uma captação boa. Senão meu público não vai responder. Olha o meu arranjo. Deixa eu mostrar para você o meu arranjo. Olha aí. É um computador iluminar improvisado. Eu tô sem luz aqui. Inclusive, o meu editor lá do outro, o Rony, tava reclamando que eu tô sem luz aqui no meu cenário, embora seja bem iluminado. Mas eu tô falando para vocês, eu acho que essas questões, elas pegam um pouco então, além disso tudo que eu falei do investimento técnico para você fazer vídeos, fazer podcast, fazer esse tipo de coisa, é legal você ter estofo cultural, porque para mim faz toda a diferença. Eu tô trabalhando com o Rony, que é um cara competentíssimo. O Rony é um cara que vem do TI, ele trabalhava com tecnologia da informação, ele estudou o YouTube, o canal dele tá voando lá no YouTube. E ele era um cara que sentia muito falta de não trabalhar com um jornalista. Então eu tô pegando os conteúdos dele e a gente tá trabalhando mais essa questão de, ao mesmo tempo em que os conteúdos dele continuam acessíveis e populares, ele fala a linguagem da galera, do povão mesmo, da esquerda, que vai votar no Lula, essa linguagem mais popular. Também, né? Ele também, tem aquele Thiago dos Reis, tem o... Até o Portal do José, o José é bastante formal, assim, mas o público que ele atinge é mais popular que o DCM, vem a galera do que lê o site, são bichos diferentes. E quando você tem essa formação como profissional, quando você vai fazer um vídeo, você pensa totalmente diferente. Eu era um cara que nunca pensou que ia trabalhar com vídeo. Eu me achava péssimo falando, eu me achava... Aliás, parênteses, um dos braços do Drops de Jogos é a Rádio Geek. Foi lá que eu aprendi a falar usando microfone e gravando com câmera. Você pega os primeiros programas da Rádio Geek, meus eram horríveis, assim. Eu falava, parecia um robô automatizado. E felizmente o meu sócio já tinha trabalhado com televisão, tinha trabalhado no SBT, e aí ele foi me dando os toques para eu me soltar. E aí quando eu comecei a fazer lives no DCM, eu já estava soltinho. Eu já estava falando as coisas um pouco. Aliás, as lives nesse momento de pandemia, elas são relativamente mais fáceis de fazer. Eu consigo abrir uma notícia aqui na rádio, não. Na rádio eu tinha que puxar no celular, era um negócio meio que tinha que fazer meio que ligado. E eu aprendi muito nesse processo, mas eu aprendi muito, executei bem, porque eu já tenho uma formação de leituras. Eu acredito que quando vocês entrevistaram o Joaquim também tem uma formação assim. O Kiko, vocês veem na live, ele tem uma cultura de revista muito profunda. Ele expressa isso, o conhecimento que ele tem. O irmão de ter dele sido também diretor. era da mesma linha? Pedro, sim. O Paulo era crítico de literatura da Veja, era um cara muito lido e felizmente não ficou entre nós para fazer os vídeos. Eu acho que seria fantástico os vídeos com ele. Ele faleceu em 2017. E a gente já tinha um canal rodando, mas o canal rodava mais os documentários, os programas especiais, e ele não teve tanta participação. Mas o Kiko, ele tomou essa frente. Ele não gostava de YouTube, ele odiava, ele falou isso pra mim. Eu falei, não sei se isso vai dar certo, eu não gosto disso, mas ele pegou gosto. E aí a gente tá tocando e tá dando certo. Pra mim também, há 2 anos também, eu não pensava em fazer. O meu primeiro vídeo era um robô, assim, falando. Tá bem melhor Mas enfim. O Pedro, eu sei que... Não sei se você tá escalado agora para essencial, agora 9 horas. Não tô. Pode estender um pouquinho. Eu só tô, assim, queria que terminasse rápido, porque eu não jantei, só isso. Tá bom. Então, eu quero só dar uma audiência aqui para as pessoas que estão acompanhando online. Eu quero agradecer a presença de Maria Gouveia Nóbrega, que dá uma boa noite para nós todos, né? Para a Misa também, que está aqui presente, para a Ivone, para a Rita, para Maria Célia, para a Deise. Algumas acompanham o canal, das pessoas que já passaram por aqui. A Maria Célia está por aqui, a Maristela, boa noite, seja bem-vinda também. A Raíja, que é professora nossa, um abraço, Raíja, seja bem-vinda, boa noite. Ela coloca aqui a UFCG, Comunicação, Jornalismo de Qualidade presente. A Neuza, Pedro é legal, a Neuza diz, adoro o DCM.
Até uma boa noite, diz excelente programa. A Maria Célia, ela concorda que as pessoas estão lendo pouco, né, hoje em dia. Enfim, eu queria, Pedro... Só mulheres, né, Xixi? Só mulheres. Aliás, muito legal isso, canal, hein? Olha, o meu canal, Pedro, a maioria, pelo menos a estatística, né, são de mulheres e acima de 40 anos. Tenho esse perfil, não tem um público jovem, né, é um público intermediário. Eu não sei como é a questão do jovem com relação ao DCM, mas o ponto que eu queria colocar, que eu botei até aqui embaixo, articulação em rede. Primeiro é o seguinte, há algum planejamento, algum projeto de uma articulação com outras mídias, como o 247, o Fórum e outros tantos que vocês já mencionou. E uma outra coisa, eu perguntei isso também ao Joaquim, tá? Vou te perguntar agora também. Com relação à questão de que, por que não estruturar uma rede, uma extensão do DCM na região Nordeste? Veja bem, a gente está em um ano eleitoral, né? É um ano que acho que é um ano chave para o Brasil, porque aí vai... se a universidade ela não sobrevive mais a 4 ou 2 anos desse terror, assim que existiu, né, com relação à questão de tudo que a gente vem vivenciando. E a gente tem um público muito interessado, né, no tema. E, bom, é o diário, né, do Centro do Mundo, dá aquela ideia de que está com uma coisa mais centrada, eu entendo perfeitamente a proposta, mas nós temos também aí algumas pérolas, né, alguns professores, enfim, que de repente poderia pensar numa articulação em rede, né? Então, eu queria saber de vocês, se vocês já debateram sobre isso. O que eu sei que o Joaquim disse que ia falar com a Toshi, né? Não sei se ele depois que saiu falou, mas essa questão de ter essa, sabe, essa descentralização no sentido de ter, pelo menos, programação mais regional, sabe? Vocês têm uma boa programação, inclusive o DCM está de parabéns. Eu acompanho sempre posso, tá certo? Só acompanho mais, né, o essencial, eu acompanho muito também o de meio-dia, que é na hora do almoço, que a gente coloca ali e fica acompanhando, mas a programação em si, vocês estão com um quadro muito bom. Só que eu queria saber muito nessa linha, sabe? Porque nós temos, por exemplo, algumas regiões, como a região sul do Brasil, que é uma região estratégica na atual conjuntura, né? Diante da que a gente está desenhando, mas o Nordeste também. Enfim, o que é que você pensa disso? Não sei se o meu telefone está com... meu microfone está com ruído, não sei se é o meu, mas eu vou desabilitar aqui. Se você pudesse comentar um pouco a respeito disto, e com relação a essa questão da conexão planejada, porque eu acredito, sabe, Pedro, que se não partir para uma articulação planejada, porque a esquerda no Brasil parece que ela vai tropeçando nos próprios pés, né? Um criticando o outro e tal. Eu, por exemplo, não tenho críticas a fazer com a questão do Alckmin ser vice do Lula, porque muitos colocam, mas e depois? Eu estou pensando no agora, né? Mas o e agora? O agora a gente precisa ter um determinado direcionamento. Eu sei que é polêmico, mas a minha questão é, se vocês têm um debate para dizer, gente, vamos pegar um tema e vamos trabalhar de forma articulada, se isso não existe, se isto é possível, e também com relação à descentralização. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Duas coisinhas, Xisto. Uma é que eu já estou chamando o Alckmin de Geraldo, um homem do povo. Esse é o meu nível de... Mandou bater em professor, mandou bater em estudante. Agora, depois a gente... O problema é que o outro é o Bolsonaro, né? Exatamente. Eu estou chamando de Geraldo, um homem do povo. E a outra coisa, Pedro, importante para essa conexão no Nordeste, é que Campina Grande é conhecida como centro de radiação cósmica do universo. Então, veja, com o Diário do Centro do Mundo, a gente aí faz uma dobradinha maravilhosa. Centro de radiação cósmica do universo e Centro do Mundo, a gente está ali afinadíssimo. E me ofereço desde já, se essa ideia, se vocês precisarem de jornalistas, enfim, aqui meu nome está à disposição já.
Não, acho muito legal a discussão que vocês trazem. A gente teve uma colaboradora nossa muito querida, ela saiu porque ela não queria mais trabalhar com jornalismo, não era exatamente problema com o DCM, mas a Sara Góes é de Fortaleza, e sim, a gente tinha essas discussões, Fantástico os sim, de desenhos dela, trazer... fantástico, fantástico. A gente tinha essa discussão de trazer mais nordestinos, mais pessoas fora do eixo sul-sudeste. Tem aquele problema que, assim, temos que ser honestos também com vocês. Eu sou de São Paulo, o Kiko é de São Paulo, a gente tem cabeça também um pouco sul-sudeste, não dá para menosprezar isso, e a gente fica tentando, na verdade, redirecionar o nosso pensamento do tipo, tem pautas que é importante existir o DCM aqui em São Paulo para cobrir, o Alckmin é uma delas, eu acho ótimo que se ele ajudar o Lula a ganhar a eleição, mas tem um lado de mim que não é picuinha não, mas a gente, talvez no momento certo, ou por agora, mas por um outro viés, a gente precisa lembrar também o que esse homem fez, não pode esquecer Massacre do Pinheirinho, não pode esquecer esse tipo de coisa, e são assuntos que vêm no cardápio paulista. Mas o que eu tô achando mais interessante é que, assim, o Rony Teres, que é o outro lugar que eu faço freela, o Rony não é do Nordeste, ele tá no Tocantins e ele é de Goiânia. Mas ele tem feito muito a minha cabeça de abordar outros assuntos lá, que muitas vezes o DCM ele já é um veículo muito procurado. Então a gente tenta encaixar gente diferente, mas tem aquela coisa, ele é muito refém da pauta do dia. A gente adoraria chamar nordestinos em todas as lives, mas assim, infelizmente, sei lá, sai a pesquisa Quest. O cientista político mais adequado, ou que conhece mais o instituto, eu não sei exatamente se o Quest, mas eu tô falando assim, tá, Datafolha. Às vezes é melhor puxar um cara aqui de São Paulo. Depende muito do que rola ali, mas não é que não exista essa preocupação que vocês estão falando agora. Mesmo porque, se a gente é uma mídia de esquerda, uma das coisas que devem ser criticadas na mídia corporativa é esse viés sul-sudeste. Eu escutei uma vez numa redação da editora Abril que se um vidro quebra na USP, é capa do site, e se uma universidade pega fogo em Fortaleza, é nota, entendeu? Eu ouvi isso. Existe esse preconceito institucionalizado, não são só as agressões diretas. A mídia não botava preto na capa, não botava negro na capa. Ela é racista, ela é classista. Não dá para menosprezar esse ponto de vista. Até o meu site de games, vou ser sincero com vocês, eu e o Cal nós criamos, é um projeto que é super respeitado, mas só nós dois somos dois homens brancos, assim. A gente tentou trazer experiência com mulheres e com pessoas de fora, mas é fogo. A gente lida também com machismo estrutural em outros meios. Então a gente... eu não vou nem dizer para você que eu vou falar com a Tuxa, isso já é conversado com o Kiko e temos debates intensos a respeito dessas coisas, mas a gente está atrás sim, o nome de vocês vai estar sem dúvida. Eu até vou pensar, o Rony hoje a gente recebeu um músico do Nordeste, eu me esqueci do estado qual que é, acho que ele é da Bahia. A gente tava numa live com ele agora há pouco, foi super legal, deu 1.700 pessoas assistindo, eu acho que foi uma baita vitrine para ele falar. Foi um músico que se encontrou com o Lula recentemente. Então, eu acho que tem muito espaço aí para crescer, quebrando, sim, o que a Maria Célia está falando aqui nos comentários. Existe um preconceito estrutural da mídia, sim, e infelizmente ele chega na mídia da esquerda. Não estou falando mal do 247, estou falando mal de ninguém. Eu acho que é uma coisa estrutural. Mas o que eu estou falando, sabe, Pedro, é num sentido, veja bem, porque bom, eu sou, como eu te falei, né, eu trabalho com geografia, né, venho há 2 anos trabalhando, já recebi pessoas de diversas partes do mundo aqui nesse canal, trabalhando com temas bem específicos da área de saúde, enfim, porque é a proposta, uma das propostas do canal inicial, né, depois teve essa outra questão, mas o que eu estou querendo mencionar é o seguinte: a gente é muito pautado mesmo na conjuntura que nós estamos, né? Você falou bem aí a questão, não pode esquecer que o Alckmin fez isso, mas aí eu fico lembrando, nossa, a gente está esquecendo o que foi que o outro que está agora no poder fez. A gente tá andando sem máscara e está esquecendo os 600 e poucas mil pessoas que morreram, entendeu? Não é que a gente vai viver atrelado à questão da questão da Covid, mas a gente não pode também deixar essa pauta de lado. Como também a gente não pode também esquecer, aí eu trazendo um pouquinho, né,
já que aqui para o Nordeste, vamos trazer um pouquinho para a nossa rapadura para cá, né, no litoral. Veja bem, o Nordeste ele segurou as pontas nas últimas eleições. Se a gente parar para analisar, o Nordeste tem um peso muito grande. Então, é nessa linha, sabe? Por favor, não é crítica que eu estou fazendo projeção. Pode criticar, inclusive. Eu acho que não, você muito no sentido da projeção, claro. Sabe? Que, e talvez não era nem a questão, sabe, ter uma pessoa daqui. Eu não estou nem direcionando isso, estou direcionando para que dentro da programação de vocês, seria interessante abordar questões também relacionadas a, enfim, é uma sugestão, a leitura pessoal, né, de um professor que visualiza isso. Mas eu queria, não sei, já são 9h10, vamos para o último ponto aqui, que eu gostaria de destacar, mas fica à vontade, tá? Se quiser também, com relação a... Não, eu acho que seus pontos estão certos. Você falou assim, eu não quero... Eu acho que, cara, você está fazendo uma crítica super válida e eu volto a dizer, eu acho que, de uma certa forma, é um pouco falha nossa, sim. A gente tem algumas experiências interessantes de pessoas que a gente trouxe do Norte e do Nordeste tratando de assuntos específicos muito interessantes. Teve aquela época que o Porta dos Fundos fez aquele vídeo sudestino e a gente trouxe um professor que comentou a respeito disso, dos acertos e dos equívocos daquele vídeo, porque aquele vídeo foi feito por sudestinos, entendeu? É uma piada... mas que trazia ali também uma carga de algumas coisas colocadas ali. Mas eu sou super a favor. Eu acho que às vezes nós, jornalistas, a gente é um pouco refém, em parte da nossa arrogância, em parte também da lógica muito complicada das notícias. Eu vou pegar um exemplo, eu vou sair um pouco dessa questão regional, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. O que bombou nos Trending Topics dessa semana, gente, foi sorvete e o Felipe Castanhari, que gravou aquela porcaria daquele vídeo lá sobre a guerra da Ucrânia e falou do Holodomor, que a galera que é mais pró-União Soviética diz que não existiu e a galera mais ocidental tem museu lá, inclusive na Ucrânia, que diz que existiu. E aí são assuntos que você para pensar, você fala, porra, o Bolsonaro subiu 4 pontos nas pesquisas e, tipo, a galera tá discutindo isso. A gente fica um pouco refém, entendeu? Do que é dito nas redes sociais. Eu acho que também tem uma noção um pouco equivocada nossa, que só repercutir o que é discutido nas redes sociais funciona. E aí é uma luta que a gente faz. Por exemplo, eu quero pontuar que a Agência Pública fez uma reportagem excepcional sobre agências de publicidade que estavam sabotando as manifestações dos motoristas de aplicativo. E eu dei uma sorte do caramba que uma fonte conversou com o Kiko e a gente descobriu que um dos diretores dessas agências era um publicitário ligado ao Dória, ao Temer e à campanha da Joyce Hasselman. E a gente conseguiu fazer uma exclusiva a respeito disso. Então, só justificando um pouco, não justificando completamente, existe preconceito, mas a gente está um pouco de mão atada com os acontecimentos, entendeu? A gente precisa ir atrás dos assuntos que a galera quer ler e as coisas que a galera precisa ler. Eu acho que essa pauta da Pública merecidamente teve audiência, porque é uma violência tremenda contra os trabalhadores que estão entregando comida, tipo, agora, na casa de vocês e nas casas aqui perto. É trabalhador que está precarizado, é uma pauta que a esquerda deveria estar discutindo para ontem isso aí. E, felizmente, teve uma denúncia em cima disso. E é uma coisa que eu falo para vocês, extrapola região. Aconteceu aqui no Sudeste, mas eu acho que poderia ter acontecido em Fortaleza, poderia ter acontecido em qualquer outro centro urbano. Ninguém está fugindo disso. Entendi. Ok. Gostaria de comentar alguma coisa? Não, Pedro, só uma pequena provocação. Quando você disse que, por exemplo, uma pesquisa do Datafolha faria mais sentido alguém de São Paulo, e como você fez referência ao vídeo do Porta dos Fundos, cara, a gente tem cientistas políticos que poderiam comentar perfeitamente Fortaleza, Bahia, enfim, Fortaleza, Salvador, Maceió. Enfim, eu continuo achando que vale a pena... Vamos trocar figurinha. Aí vamos, a gente não achar, e não achar que o Nordeste vai salvar sempre, né? E se a gente puder ganhar, sei lá, Campina Grande e uma cidadezinha do interior da Bahia são os únicos lugares que o PSDB ganhou, por exemplo, em 2014. Mas se puder ser nenhum, é melhor.
E tem umas coisas bestas, vou até falar um bastidor aqui. Vou até falar um bastidor aqui. Tem, às vezes a gente não chama por vício mesmo, e tem umas coisas que não são inexplicáveis. Por exemplo, você para pra pensar, a mídia é sul-sudeste, mas tem uns políticos do Rio Grande do Sul que nunca me respondem. E o Roberto Requião, eu chamo ele 15 minutos antes da live, você pode entrar? Posso entrar. O governador entra, tá ligado? Na transmissão e tem essas coisas. Eu tava falando agora há pouco com o Rony no WhatsApp e ele falou, pô, é difícil agendar a gente, mas é mesmo, é uma logística. Tem pessoas que estão disponíveis às vezes porque o cara é aposentado e tem gente que tá, vocês falaram do Haddad agora, o Haddad tá na correria, tá na campanha para governo, é difícil mesmo. Porque no caso do Haddad já faz aí 6 meses, mas eu acho que... Enfim. Ele fez a mesma coisa com a gente, fica tranquilo. Pedro, deixa eu te falar uma coisa, a questão, que eu acho que é o último ponto, né, também para a questão, já está o tempo, você está aí para jantar também. Veja bem, eu queria uma última questão que eu gostaria de uma reflexão, diz respeito à questão eu até não vou nem habilitar aqui, mas a questão de planejamento de segurança. O canal do DCM, por exemplo, e assim como o 247 também, investiu muito nas suas atividades no YouTube. E o YouTube, propriamente dito, é muito arriscado, né? Porque eles têm algumas... a política deles é muito de tomar uma decisão e às vezes não tem um diálogo correto e tal. E a questão é, vocês se preocupam tem algum plano, algum debate em se ter um plano B, né, com relação, a gente vê hoje está surgindo um concorrente, né, do YouTube, inclusive está sendo utilizado por aquela pessoa, né, que eu não vou falar o nome, você pode falar que você é jornalista, você pode ser processado, eu não posso. Eu digo assim, porque você tem o direito de falar, né? Mas, enfim, tem outras redes que estão surgindo, né? Houve uma tentativa do Discord, mas não deu certo. O Facebook parece que também tem um engessamento, né? O Facebook, ele também não... Além de também não ser uma plataforma de streaming semelhante ao YouTube, mas a minha pergunta é, eu sei que vocês têm um site, eu sei que vocês têm outras formas de atividade, mas eu queria saber com relação a essa questão do streaming, se vocês pensam em, de repente... quando eu vi você participando com o Rony Telles, e aí antecipadamente já fala que em público, se você puder me conectar com ele, eu agradeço também, que eu já mandei vários e-mails, ele não responde. Mas brincadeira, viu, Rony? Mas, veja bem, essa questão de... Se vocês pensam nesse plano B, se vocês se preocupam com isso, né? Porque, querendo ou não, é uma empresa, ela tem uma... Você sabe muito bem, né, que assim como os jornais chamados tradicionais, ele tem um editorial formatado, né? O jornalista, ele acaba... E por isso que eu acho que essa questão da mídia independente é muito no sentido de que nós não temos uma dependência da formalidade de ter que... Claro que vocês devem debater sobre o editorial, o que é que nós vamos fazer no dia de hoje, mas o que eu estou querendo dizer é que, por outro lado, o jornalista ele tem a independência de dizer o que ele pensa, o valor que ele tem, e eu acho que essa é a grande diferença. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso antes da gente passar para as considerações finais, aí tem a última fala, por favor. Temos um plano B. Isso é uma coisa que é muito discutida entre eu e o Kiko, não é segredo, eu falo isso inclusive nas lives. Eu acho que o cara que você tá falando é o Monark, o Igor e a galera do Flow Podcast, que eu entrevistei. Não falei nada. Mas é isso. Não, e eles não vão processar a gente porque eu entrevistei recentemente o Igor, eles são de direita, mas a gente tem e estão sendo perseguidos também, né? Porque eu acho que foi uma injustiça porque... Eu não sei exatamente uma injustiça, mas eu acho que o YouTube tinha que ser transparente. Se ele quer prejudicar um canal, ele tem que dizer, estou te prejudicando por conta do que aconteceu lá, e quando eu entrevistei, assim, saindo em minha defesa, quando eu entrevistei os dois, o Monark não tinha falado em defesa. Não é porque eu tô dizendo nazista. O seguinte, que foi a fala um negócio de uma assim, pessoa, que né? eu não chamaria depois de acontecer isso, mas aí eu entrevistei o Igor depois a respeito da situação do canal, mas essa coisa das plataformas, o DCM não enxergava tanto o YouTube como uma plataforma no começo. A gente jogava os nossos vídeos lá, eles tinham sucesso e eventualmente revertiam em dinheiro, mas os leitores eles colaboravam com a gente em outras plataformas de crowdfunding, né? Quando a gente começou a fazer os nossos programas diários, aí sim a gente pensou em como essa operação poderia
ser autossustentável, e hoje ela é autossustentável, assim como caminha, acho que o 247 e a revista Fórum estão mais ou menos nessa mesma situação, a gente sobrevive graças também ao YouTube. Eu penso plano B, sim, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma mudança de algoritmo. A gente tem uma felicidade que quem me assiste no DCM fala, porra, o Pedro fica o tempo inteiro pedindo superchat. Tem que pedir mesmo, gente, porque a galera tem que ajudar com a grana deles pra gente não ficar na mão de uma máquina que a gente não sabe o que a máquina vai fazer. E quando as pessoas colocam dinheiro no nosso canal, o YouTube lê aquilo, por mais que ele queira nos penalizar de todas as formas, ele fala, aquilo tem alguma relevância, então eu vou manter o mínimo de alcance ali para os caras continuarem gerando conteúdo. Então a gente tem alguns planos B. Eu e o Kiko, a gente conversou há bastante tempo e não é segredo para ninguém. A gente tem transmissões também na Twitch, que é uma plataforma concorrente. Eu acho que a Twitch é a plataforma hoje em dia que mais faz frente ao YouTube. Ela tem uma péssima capacidade de arquivamento, mas para transmissão ela até funciona melhor. E a gente tem um público lá que já são assinantes lá, tem um pessoal que também pinga o dinheirinho lá e a gente tá lá. Mas é da Amazon, é outra Big Tech. A gente sabe disso. A Twitch, ela também, o StreamYard, ele também tem, né, a transmissão. Aliás, essa plataforma é excelente, né, Pedro? Rapaz, o StreamYard... Eu tô há tempo no StreamYard que eu já me dou o direito de xingar algumas coisas. O StreamYard tem pouca resolução de vídeo, tem algumas coisas que às vezes eu uso o OBS. Mas essa interatividade vídeo. Aqui, sim, sabe, de você estar aqui, ó, a Thelma dizendo boa noite, professor. Gostei de destacar os comentários, marcar os comentários, que me ajuda muito na leitura, é uma coisa muito legal. Eu agora estou mandando constantemente mensagens. Quando termina essa live, eu mando a mensagem. Digo, por que vocês não criam uma sala de espera ao lado para a gente poder conversar? Porque às vezes a gente quer iniciar para ir chamando as pessoas, só que se a gente inicia, não pode falar, porque fica desabilitado. E aí eu fiz, por que não cria uma sala de espera? Eu mandei muitos e-mails para o Meet tem uma sala de espera agora, que você pode criar lá dentro, né? Eu não sei, não estou dizendo que foi eu que mandei, mas estou dizendo que eu estou... para quem eu falo, por exemplo, estou falando agora para você, quando termina a live, eu digo, por que não cria uma sala de espera, um ambiente que a gente pode recepcionar? Às vezes a gente está aqui, Pedro, com 5, 6 pessoas, e as pessoas ficam sem poder, tipo, tá precisando de alguma informação, aí tem que digitar no privado, sabe? Mas desculpa, mais uma vez eu te interrompi, por favor. Pode ir. Uhum. Não, é isso. A gente tem a Twitch, a gente está de olho nas novas plataformas. Eu acho que a principal plataforma, eu até me fazendo correção, a Twitch é uma delas. A principal plataforma que está fazendo frente ao YouTube hoje é o TikTok. Só que o TikTok tem uma forma muito particular de monetização, que ainda é meio ruim para sites de notícias como o nosso. O Rony se dá bem lá, mas o DCM teve algumas tentativas ainda e não foi. Tem o canal nosso lá, mas ele tá parado. Eu também não sei fazer conteúdo pro TikTok. Eu tenho essa limitação também minha. Mas a gente tá de olho sim. Eu acho que hoje em dia é legal quando você bomba numa plataforma, mas se você é um comunicador, se você é um jornalista, não fique preso a uma plataforma. Na plataforma você é empregado da Big Tech. Você tá ali fazendo o jogo dela. Na verdade, na internet toda você é meio isso. Mas no YouTube você vê muito explicitamente o que acontece. Então, é sempre bom você ter mais canais, esteja na rede, trabalhe essas redes, isso é uma coisa que qualquer especialista de social media diz, trabalhe essas redes de maneira particular. Eu vou, por exemplo, quando eu faço um post no Facebook, eu sou um dos poucos que não abandonou o Facebook ainda, eu boto uma foto, eu faço um comentário de um outro jeito. No Twitter tem aquela coisa da espontaneidade, tem que ser meio rápido. Tem que ter um pouco mais do timing da coisa que está pegando fogo ali nas discussões. Então, cada plataforma funciona de um modo e é um jogo mesmo para tentar entender. Vocês usam o Canva para fazer o cartaz de vocês, não? Eu não sei, porque eu não sou designer, mas acho que acredito que o designer deve usar. Eu utilizava, viu, Diogo, o CorelDRAW era um trabalhão para você configurar e mandar para Instagram e tal. Rapaz, impressionante o Canva, viu? Você manda para o Instagram, para o Twitter, manda para o Facebook e para o LinkedIn. Você tem a possibilidade de fazer ali e mandar para eles. Ok. Pedro, tá chegando a sua hora, eu entendo disso. Olha, tá vendo o que ocorre aqui, ó? A Maria Gouveia, perdi a live quase toda, acionei o sino, mas não chamou. Todas as vezes que o tema da live está relacionado a esse tipo de assunto, parece que as pessoas não recebem, tem a ver com essa questão do algoritmo do YouTube também. Mas
a Maria Gouveia recebeu o link pelo Telegram. Pedro, Diogo, eu vou passar também a palavra para o Diogo. Antes das considerações finais, Diogo, você quer acrescentar alguma coisa, comentar? Fique à vontade. Agora, Pedro e Xisto, eu queria agradecer, só o último ponto que eu não comentei da fala de Pedro, falou muito bem, eu me preocupo muito com isso do embuste que é a fala do coach e da autoajuda. Eu acho que isso também guarda uma relação com o diploma e o papel do jornalista, e eu como professor, coach, que é um arremedo, um simulacro de professor, enfim. Mas é isso. E uma outra coisa que eu acho fundamental que o Pedro falou, embora a gente não esteja falando aqui nesse momento, ao vivo, mas os alunos de comunicação que assistirem depois, os alunos e as alunas, já que a gente tem 100% do público feminino aqui, dizer para uma coisa que Pedro falou do ter estofo. Eu acreditava muito nisso quando fiz o vestibular e optei pela Federal em vez da Católica lá em Pernambuco, porque eu queria isso, eu queria estofo, e eu não fui além como o Pedro foi. Por exemplo, nunca fiz teatro, mas isso dá um repertório, né? Enche de ferramentas para você construir, enfim, seu espaço em qualquer coisa que você fizer, né? Em qualquer profissão. E é isso, agradecer por esse estímulo, Pedro. Eu acho que a molecada está precisando de gás, né? Eu tenho convivido com todos eles, mentalmente estão muitos deles em frangalhos, muitos perderam entes queridos. Eu digo aos meus colegas do programa de pós-graduação em comunicação, nenhum de nós fez mestrado e doutorado com todas as suas dificuldades durante uma pandemia, e a molecada do mestrado está fazendo isso, né? Fora a idade, enfim, tem outras coisas que fazem com que a gente seja atingido de formas diferentes. Então, obrigado pelo papo, obrigado pelo incentivo que você deu, pelo estímulo que você deu à molecada, né, que está se formando na área de comunicação, e agradecer a Xisto pelo convite. Enfim, eu nem vi a hora passar, apesar de estar com fome também, e esse é o melhor indício de que o papo tá bom, né? Não, obrigado vocês pela receptividade. Vou só adicionar uma coisa que eu falei. Eu defendi aqui a obrigatoriedade do diploma de jornalista, mas vou falar uma coisa para vocês, e não estou falando mal da minha faculdade de jornalista. A faculdade que eu mais gostei de fazer foi a de filosofia. Foi uma faculdade que me desafiou, porque ela exige um rigor nos textos, que não é que o texto do jornalismo é muito flexível, mas tem pouco rigor, mas ele é mais flexível de como você pode fazer, tem diversas formas, e o texto filosófico é aquela coisa bem quadrada, assim, se você não entender o conceito, você recebe uma nota baixa mesmo. Eu fiquei de DP em algumas coisas, e foi um desafio ali para terminar. A filosofia, ela tem uma nota de corte razoável para entrar na USP, mas para sair muitos largam o curso, é uma doideira. E me deu esse estofo. E sobre trabalhar na pandemia, eu chorei na pandemia, eu me desesperei na pandemia, eu vi notícias o tempo inteiro, chegou uma hora que eu não aguentava mais da carga daquele trabalho. São 660 mil mortos, eu felizmente não perdi ninguém muito próximo, mas as pessoas ficaram doentes, a gente ouve os relatos. Para mim foi uma grande oportunidade, e aí eu tô vendo um pouquinho o copo mais cheio, mas é terrível ser jornalista nesses tempos. Eu fui ameaçado de morte no meio da pandemia, não, foi um pouco antes. E durante a pandemia você vê as coisas que a gente viu, né? Eu fui para a rua, cobri algumas coisas, tomando as devidas precauções, e não foi fácil. É terrível você viver num país em que a gente sabe o quanto o governo é difícil, é sempre bom ter uma imprensa que faça oposição aos governos, mas esse governo, a oposição que a gente fez, acho que foi um pouco acima, porque acho que é um governo que atentou mesmo contra as nossas vidas, a nossa forma de viver. E se tudo der certo, acho que em outubro talvez a gente reverta isso. Não estou aqui fazendo campanha tão abertamente, mas pensem nisso. Vamos reverter isso aí.
Obrigado, quero agradecer mais uma vez ao Diogo, quero agradecer muito ao Pedro, né? Pedro, o que a gente falou, né? Eu acho que eu já agradeço bastante se você puder compartilhar, principalmente com os colegas, né, do DCM, que são angústias que a gente vem vendo, né? Percebendo, porque eu, particularmente, eu acredito bastante, né, na importância do DCM, assim como do 247, do Fórum, de outros tantos, né? Que a gente visualiza. O João, embora ele seja daqui, da Paraíba, eu não consigo contato com ele também. Então, alguns, assim como você, tem uma acessibilidade mais explícita, né? Eu consegui o teu e-mail, o teu contato, porque você disponibilizou. Eu também, se você for olhar na descrição desse vídeo, tá todos os meus contatos de rede social, porque eu acho que quanto mais a gente se conectar, né, fica melhor. Então, eu queria dizer que o GIDES, esse canal, esse grupo de pesquisa, ele está à disposição, tá? Nós temos, eu sou geógrafo, mas trabalho com diferentes temas também, a gente está à disposição, mas no sentido de que esses 2 anos de pandemia nos deu a oportunidade de convidar pessoas da América Latina, de Portugal, do Brasil como um todo, e nós temos um banco de dados de mais de 120 profissionais, de mais de 120 professores, especialistas, doutores em temas diversificados. Então, se vocês tiverem alguma demanda, porque eu sei o quanto é difícil para a gente, de repente, estar pensando no nome com relação a um tema específico, talvez eu possa contribuir nesta forma, sabe? De compartilhar com vocês. É um banco de dados que a gente tem. Naturalmente, nem todos deram autorização para estar repassando o contato, mas eu posso estar fazendo essa intermediação caso exista algum tipo de necessidade. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, né? Agradeço também ao Kiko por ter também, né, permitido que os jornalistas possam participar de outras, né, frentes. Eu vejo que você agora também está junto com o Rony, isso é muito bom, é muito saudável. Quero agradecer as pessoas que estiveram presentes, eu compartilho do mesmo entendimento, sabe? O mês de janeiro, fevereiro, a gente percebeu nas lives aqui que tinha tido uma queda. Eu cheguei a ter lives com quase 2.000 pessoas online na época do La Palma, e agora a gente tem também um outro tema, e a gente vê que o canal ele é voltado para essa abordagem, né? As pessoas elas ficam na expectativa de ter um posicionamento. Enfim, então eu quero agradecer mais uma vez, Pedro, quero agradecer ao Diogo e a todos que participaram, desejar uma boa noite, que se cuidem, tá certo? Porque, embora estejamos aí iniciando um processo de flexibilidade maior, mas muitas coisas ainda estão para serem consertadas no nosso Brasil. Um abraço. Sim, até hoje eu não sei como é que você faz isso com a mão, rapaz. Incrível, eu não consigo, ó. Eu não consigo. Mas Live long and prosper. Vida longa e próspera. Um abraço, gente. Boa noite, até mais, hein? Tchau, tchau.